Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Gálatas, o capítulo número 1, capítulo número 1, né? E eu vou passar para os irmãos a partir de hoje, né? Vamos estar fazendo a nossa meditação no formato que eu faço na igreja, né? A gente sobe no altar e antes de começar a pregação da palavra, nós primeiro façamos uma breve oração, né? A gente vê qual é o capítulo que a gente vai estar pregando, capítulo e versículo, anuncia para a igreja, né? E a gente faz uma breve oração, logo em seguida a gente já está então meditando, fazendo a leitura e em seguida meditando na Santa Palavra de Deus, né? Então eu vou estar usando esse mesmo formato aqui também no canal, para nossas pregação no canal, né? Onde os vídeos ficam gravados para que as pessoas possam ter acesso, né? Posteriormente, sempre que a pessoa quiser, né, recorrer àquela mensagem, ela está ali tendo a oportunidade, né? E a gente faz sempre uma breve oração de 2 minutinhos no máximo e já entramos na meditação da Santa Palavra de Deus, né? E assim será então a partir de hoje, na hora da palavra, né? Nós vamos continuar fazendo também diariamente os nossos vídeos só de oração, na qual eu apresento todos os irmãos que estão com seus nomes inscritos no caderno de oração, né? Mas em toda e qualquer circunstância, o caderno permanece aqui no Santo Altar do Senhor, aqui na minha frente, aqui está o caderno, né? Os irmãos, hoje nós não vamos estar lendo o nome dos irmãos, né? Mas aqui está o caderno de oração, né? Com o nome de cada um dos irmãos, sendo apresentado a Deus, Deus contemplando e pelejando por cada um dos irmãos, tá certo, irmãos, tá? Então a nossa mensagem de hoje será no livro de Gálatas, capítulo número 1, né? Só que façamos antes uma breve oração, para que nós possamos já entrar na palavra de Deus, né? Que o Senhor venha nos dar graça, que venha nos usar, né? Com poder e graça, através do seu Divino Espírito Santo. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Divino e Espírito Santo do Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de compaixão e piedade. Eis-me aqui, Senhor, para a pregação da Tua Santíssima Palavra, na gravação de mais um vídeo, Jesus. E eu te peço aqui agora, neste momento, Senhor, o perdão de todos os meus pecados, por pensamentos e por palavras, por atos e por atitudes, por obras e até por omissões. Me perdoando ainda, Senhor, os meus pecados premeditados, pecados inconscientes e pecados escondidos, para que o meu louvor e a minha adoração, as minhas orações e as minhas petições, e a minha gratidão não sejam interrompidos, não sejam impedidos, mas não sejam rejeitados pelo Senhor, mas chegue a Ti, Pai, diante do Teu santo trono no mais altos céus, nos céus do meu Deus, onde o Senhor se encontra sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós e por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela solução de todos os nossos problemas, pela cura das nossas enfermidades, de corpo, alma e espírito, as já manifestadas e também aquelas que não manifestaram ainda. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos então, irmãos, já a leitura da Santa Palavra de Deus. No livro de Gálatas, capítulo número 1, né? Que diz o seguinte, a Palavra de Deus. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo
às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque persuado eu agora os homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, né? Hoje, né, nós estamos aqui no primeiro capítulo do livro de Gálatas, né? Por que livro de Gálatas? Por que este título de Gálatas neste livro, irmãos?
é porque este evangelho foi pregado, né, aos irmãos da Galácia, né? Então os irmãos da Galácia, né, a palavra de Deus os trata como os Gálatas, tá certo, irmãos, tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E Paulo entra falando com os irmãos da seguinte maneira: prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Né? E Paulo, irmãos, por que Paulo fala dessa maneira? Porque o que é o comum, o que é o normal, o que é o convencional, para que um homem ímpio aceita Jesus? Ele vai para uma igreja de crente, né? Uma vez ele vai duas, vai três, e ele começa a tomar gosto pela palavra de Deus. Ele começa a ter entendimento da palavra de Deus. Ali o pastor vai pregando, os pregadores vão pregando, ele vai ouvindo e vai começando a entender. Porque não é fácil, irmãos, as pessoas de qualquer outra religião, né, quando entra pela primeira vez numa igreja de crente, né, hoje até está mais fácil. Hoje o evangelho está muito difundido através das mídias sociais, né? Mas tempos atrás, até mesmo quando eu me converti, não existia redes sociais, né? Quando eu me converti, estava começando a internet. Era o comecinho da internet no Brasil, né? E então, de modo que as pessoas não tinham acesso à internet como tem hoje. As notícias não chegavam aos ouvidos de ninguém com a velocidade que chega hoje, né? As notícias que hoje aconteceu aqui, os quatro cantos da terra tomam conhecimento em minutos ou segundos, né? Minutos ou segundos, né? Antigamente as notícias demoravam um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, até mês para chegar, né? Para poder chegar em determinados lugares, né? E só que aí acontece que a partir do momento, né? A partir do momento que Paulo, né? Paulo era um perseguidor ferrenho da Igreja de Cristo, né? Vocês viram a leitura da mensagem aqui. Paulo, ele não colocou os pés em nenhuma igreja de Cristo para poder ouvir a santa palavra de Deus. Ele não colocou os pés em igreja nenhuma de Cristo para poder tornar-se um crente, né, para ouvir a palavra de Deus, né, porque estava precisando ouvir a palavra, passando por qualquer situação, né. Paulo era um perseguidor ferrenho da verdadeira igreja de Cristo. Qual é a verdadeira igreja de Cristo? São a igreja fundada pelos apóstolos, ou a partir dos apóstolos para cá, né? Porque de Moisés até Jesus foram 1445 anos, né? Moisés deu as diretrizes da igreja de Cristo, como seria. Desde o princípio, o propósito de Deus era um só. Desde o princípio. Tanto é que Moisés já começou anunciando a Jesus desde o princípio, né? Moisés fala em Deuteronômio 18, né? Ele fala, né? E o Senhor teu Deus, né, levantará do meio de ti, né, do meio de um profeta como eu, a ele ouvireis. De quem que Moisés estava falando, irmãos? Estava falando de Jesus, né, que Deus levantaria do meio do povo Israel, né, um profeta como ele, no meio de teus irmãos como eu, né? Moisés não colocou ele na posição de Cristo, não. No meio de teus irmãos como eu. Quer dizer, eu sou irmão vosso e o Senhor levantará do meio de vossos irmãos, assim como eu, um profeta, a ele ouvireis, né? E Moisés estava falando exatamente de Jesus, que o povo daria ouvido. E Paulo continuou a partir da época em que Jesus nasceu, e
viveu 33 anos aqui na terra e implantou o plano de salvação. Eu falo o tempo todo, Jesus implantou o plano de salvação, mas a abertura de Jesus não abriu nenhuma igreja aqui na terra, nenhuma foi aberta por ele, né? Todas foram abertas pelos apóstolos, né? Jesus implantou o plano de salvação e é ele quem sela tudo, é ele quem usa os pregadores para poder abrir igrejas, né? Mas não fisicamente o Jesus Cristo homem, como ele estava aqui durante o tempo que ele ficou na terra, né? Jesus se preocupou pura e única e exclusivamente em implantar o plano de salvação, que era uma missão que Deus deu para ele, o Pai deu para ele, porque ele também é Deus, mas era a missão mais difícil de conseguir passar por ela, porque tinha que vencer a Satanás. Tinha que vencer, mas não vencer a Satanás, liquidando com ele. Deus tinha esse poder, Jesus tinha esse poder, mas não era dessa maneira, não era batendo de frente da forma que foi a batalha no céu. A batalha dos anjos que sobraram no céu contra Satanás, esta foi no corpo a corpo para jogar para baixo, jogar para a terra. Mas o plano de salvação, a gente convive, ele vive no nosso meio o tempo todo, tentando nos atrapalhar, tentando nos impedir, né? Mas por fé, por graça e por justiça, nós vencemos a Satanás, porque Jesus o derrotou desta forma, através da fé, da graça e da justiça. E ele nos concedeu a mesma fé, a mesma graça e a mesma condição de fazer justiça, para que nós também possamos vencer. Tanto é que ele nos aconselhou dizendo, está escrito e continua nos aconselhando, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E de que forma? Através da fé, da graça e da justiça. Né? Então, nós praticando as mesmas obras, nós também venceremos a Satanás da mesma forma. Né? E Paulo, após Jesus ter sido morto, crucificado e ressuscitado, ter tido a sua ascensão, né? Os apóstolos começou a abertura de igrejas, após os 10 dias que ficaram em Jerusalém, né? Porque Jesus chegou para eles quando ressuscitou ali na Galileia, no monte que tinha sido designado, né? Com as portas fechadas, Jesus entrou no meio deles e soprou em direção aos 11 e disse, recebais o Espírito Santo. Né? Então eles não tinham ainda o Espírito Santo, Jesus não tinha ainda lhes concedido o Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo, o homem só recebe depois que desce as águas batismais. Ele não recebe o Espírito Santo antes de descer as águas batismais. Receber o Espírito Santo, irmãos, é diferente de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. São coisas diferentes. Uma é sequencial à outra. Eles não tinham sequer recebido o Espírito Santo ainda, mesmo estando convivendo com Jesus durante 3 anos. Não tinham recebido ainda. Somente após Jesus ter sido morto, crucificado e ressuscitado, na sua primeira aparição aos 11, né, entrou com as portas fechadas, trouxe a mão no rumo da boca, no queixo, e soprou sobre ele e disse, recebais o Espírito Santo. Né? E Jesus passou para eles as determinações seguidas, sequencial, para a abertura das igrejas, para que eles permanecessem, recebessem o batismo do Espírito Santo e com fogo e tornassem homens corajosos e capazes de enfrentar a Satanás. Né? Para que eles pudessem, porque seria guerra espiritual dali para frente o tempo todo. Não teria refresco, como nós também, servos de Deus, também não temos. Né? Homens e mulheres de Deus que verdadeiramente luta pela salvação das almas, também não tem refresco, irmãos. Nós lutamos contra Satanás todos os dias. Né? Efésios 6,10 está escrito, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados das hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Né? Então, de modo que a nossa luta é permanente, é diariamente, é o tempo todo. Né? E Jesus diz para os apóstolos, ficai em Jerusalém durante 10 dias. Jesus disse, não muito depois desses dias, ficai em Jerusalém.
não era para sair de lá, ficar em vigília. E vós sereis batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois destes dias. Né? E eles ficaram em vigília, 120, os 12 apóstolos, juntamente com eles, com um número de 120 pessoas. Né? E nesses 10 dias foram todos 120 batizados com o Espírito Santo e com fogo. Deus não fez acepção de ninguém. Todos que estavam ali junto com os apóstolos, em vigília permanente, durante 10 dias, receberam o batismo no Espírito Santo e com fogo, e tornaram homens e mulheres corajosos, preparados para a guerra. Né? Não guerra que se luta com fuzil, com bomba atômica, com canhão, com metralhadora, com tanques, mas guerra espiritual. Né? A nossa arma chama-se Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Esta é a arma que nós usamos para derrotar Satanás pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 10 dias após os apóstolos receberam, os 120 receberam, aí os apóstolos começaram a partir dali a abertura das igrejas. Né? E Paulo, diz que Paulo está falando, Paulo não teve com nenhum deles antes de aceitar Jesus. Ele não ouviu pregação de ninguém para poder aceitar Jesus. Ele não ouviu o apelo de ninguém para poder aceitar Jesus. Pelo contrário, né? Ele participou da morte de Estevão, que foi levantado como diácono na igreja. Vou trazer essa pregação qualquer dia para os irmãos, né? Mas já na sequência dos apóstolos ter sido batizados no Espírito Santo com fogo, né? Começaram a abertura de igrejas, né? E houve uma murmuração das viúvas, dos escribas ali, do povo que não era judeus, né? Contra a igreja de Cristo. Houve murmuração, porque as mulheres gregas, melhor dizendo, não os escribas, mas as mulheres gregas, né? Era colocada de lado na igreja, elas não tinham as mesmas oportunidades. E os apóstolos achou por bem, né, que deveria ela ser incluída também em todo o trabalho da igreja, em tudo quanto as outras faziam, elas também faziam da mesma forma. Não o mesmo que os homens faziam, mas o mesmo que as mulheres faziam, as mulheres dos judeus, elas também deveriam fazer, porque eram irmãs em Cristo, estavam ali participando da mesma palavra, apenas elas não eram circuncidadas, né? Mulher também nunca foi, somente os homens, né? Mas nesse sentido, para os irmãos poderem entender, né? Então, como eram mulheres de homens que não eram judeus, então eram consideradas gentias, né? E aí foi levantado os 7 diáconos, e desses 7, um era Estevão, dos quais, pela força da palavra, pelo repúdio dos gentios, mataram Estevão apedrejado, né? E Paulo era um dos que estavam ali, que consentiu na morte de Estevão, né? E a palavra fala que Paulo estava ainda com gosto de sangue na boca, né? Pegou novamente carta dos sacerdotes, dos principais, para poder continuar a perseguição à igreja de Cristo. Já tinha matado Estevão com gosto de sangue na boca, queria continuar matando, né? E a caminho de Damasco, Deus jogou ele do cavalo no chão. Por isso que ele fala que ele não recebeu de homem algum, né, o evangelho, a pregação, a palavra, né, não recebeu de homem algum, né. Vou ler de novo para os irmãos poderem entender, para que nós possamos fechar já esta mensagem de hoje, né. E Paulo fala aqui, né, aleluia, Pai, louvado seja Deus, aleluia, Pai. Mas ainda, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já anunciamos, do que já vos tem anunciado, seja anátema. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Assim como vos já dissemos agora, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vos já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora aos homens, ou a Deus, e procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos,
que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então é disso que Paulo está falando, que eu estou trazendo essa mensagem de hoje aqui. Paulo recebeu puro e exclusivamente de Jesus. A conversão de Paulo foi diferente da minha. Eu aprendi de Jesus, sim, como todos os irmãos também aprendem de Jesus. Mas eu me converti pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, saído da boca do missionário Davi Martins de Miranda. Depois eu me apresentei à igreja, na oração do Calvário, das 18 horas, o missionário fazia o apelo, na oração do Calvário, ele fazia o apelo, porque era ao vivo, e as pessoas aceitavam Jesus, e eu fui um deles que aceitei. Depois eu me compareci na igreja, para poder confirmar, mediante o pastor, que na época era meu querido amado irmão, presbítero Genário Luiz Silva. Uma pessoa que eu amo muito, respeito, gosto demais. Ele era o central da sede central, de sucursal de Passos. Passos tinha no campo mais de 20 igrejas. Aqui todo o entorno de Passos, nessa região toda que eu diria aqui da Lago, podemos dizer assim, essas igrejas todas pertenciam ao campo de Passos naquela época. Então aí eu me compareci para poder confirmar, mediante a igreja, a minha conversão, a aceitação a Cristo. E é disso que Paulo está falando. E Paulo foi dessa forma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.